Fala pessoal, mais um sábado, que a paz esteja com todos. Uma pergunta simples e direta: como a gente faz para alcançar a salvação? Em Efésios 2 está escrito assim o título: Somente pela graça somos salvos. Se você quiser me acompanhar aqui, nós vamos ler esse trechinho da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no verso 1 ao 10. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder e do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem da desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Esse livro de Éfeso, de Efésios, que é a carta de Éfeso, eu estava procurando aqui entender, mais sobre a carta, e eu descobri que essa carta foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. Ou seja, qual a certeza e a inspiração que Paulo teve? Imagina você estando preso pelos seus próprios irmãos, por estar anunciando o evangelho das boas novas. Paulo foi preso pelos judeus, estava em Roma, porque ele era cidadão romano também, e preferiu ser julgado em Roma. E como uma pessoa presa por anunciar o evangelho, na prisão escreve uma carta dessa, transmitindo uma mensagem desse tipo? É uma coisa inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, ou não é? Uma pessoa que está presa por anunciar o evangelho, ela estaria lá na prisão angustiada e não incentivando aqueles que receberam a graça a continuar e ao desenvolvimento das boas obras. Então a pergunta é: como faço para ser salvo? A salvação não é por obras, mas sim pela graça. Veja que ele começa a carta dizendo: estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ou seja, irmão, todos nós, descendentes do primeiro casal, do primeiro homem, pelo pecado, da desobediência que ocorreu lá atrás, no primeiro casal, todos nós viramos transgressores. Porém, pela morte do Cordeiro, Jesus Cristo no madeiro da cruz, todos nós ganhamos o que? O direito à salvação pela graça. Então, por um homem veio o pecado. Por outro e único homem veio a redenção desse pecado. Muita gente reclama, eu vejo muita gente falando assim: mas se Eva não tivesse comido do fruto proibido, a gente não estaria sofrendo, verdade. Mas se Cristo não tivesse padecido no madeiro, não tínhamos o direito à salvação pela graça. Aqui não fala que você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Pela graça. A raiz da palavra graça, muitas pessoas não entendem, ou por falta de conhecimento, ou por falta de compreensão mesmo, de estudar, de procurar saber. Eu já vi pessoas interpretando graça como uma revelação de uma determinada igreja, para que aquele caminho é a única graça, sendo que a graça, ela é o quê? A raiz da palavra é um perdão sem merecimento, um presente, uma dádiva para alguém que não a recebia. Aqui no Brasil, e em outras nações também, o presidente, ele pode dar um indulto a uma pessoa que foi condenada. Ele pode conceder o quê? Uma graça de perdão daquela pena que a pessoa recebeu por praticar
alguma atitude, muitas vezes criminal, né? E a pessoa recebe o perdão, o indulto presidencial. Então aqui ele está falando o quê? Que nós recebemos a graça, que é um benefício que não éramos dignos. E esse benefício, com a vinda de Cristo, ele se estendeu a todos. Então o que você precisa fazer para ser salvo? Nada. A fé, aqui fala da fé. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, a graça, ela nos foi concedida a todos os seres humanos que quiserem buscarem, ela foi concedida através do que? Da fé. A fé é essa que é um dom também que veio de Deus, porque tem pessoas que escutam a mensagem e por não terem a fé, elas tratam a mensagem das boas novas do Evangelho como uma simples história, ou como, isso é legal, Jesus fez, foi legal, mas vou continuar minha vida. Outros se acham indignos, e essa mensagem, eu espero que ela alcance essas pessoas que se acham indignas. Você pode pensar, eu sou uma pessoa que eu pratiquei coisas ruins, eu prejudiquei pessoas, eu roubei, eu matei, eu enganei pessoas, eu menti. Eu não tenho uma roupa bonita para frequentar uma igreja, eu não tenho dinheiro para contribuir com os pobres, ou então para ofertar também dentro da igreja. Eu tenho piercing no nariz, eu tenho tatuagem, eu tenho corte de cabelo assim, eu gosto de me vestir com uma roupa esporte, não quero colocar uma roupa social. Eu tenho um recado para você. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Não é por obras. A salvação é pela graça através da fé em Cristo. Isso daí é maravilhoso, porque você não vai ser salvo por aquilo que você pratica. As pessoas ainda não entendem, e por incrível que pareça, algumas igrejas ou divisões dentro de uma igreja, por mais que não seja mensagem oficial da sede, algumas pessoas dentro da própria igreja, ou seja, você tem a igreja e você tem divisões dentro da própria igreja que pregam que a salvação é pelas obras. Não é. Salvação é pela graça e a fé em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Eu já vou complementar isso, mas o que quer dizer? Se você crê que Jesus veio, eu nasci em 85, eu não vi os heróis da fé, que estão relacionados lá em Hebreus 11. Eu não vi a crucificação, eu não vi a ressurreição, mas pelo dom da fé que o Senhor colocou no meu coração, eu sim acredito e eu sim sinto a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque isso é um dom, que quando você crê, você é batizado, você recebe. O próprio Senhor Jesus, que era o próprio Deus encarnado no ser humano, ele não precisava nem ser batizado, mas ele quis ser batizado para mostrar como que a gente devia seguir o seu exemplo. E até isso foi evidenciado quando ele foi batizado, ali no Rio Jordão por João Batista, uma pomba branca veio e pousou sobre a cabeça dele, simbolizando o quê? A descida do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Por quê? Porque nós fomos feitos templos do Espírito Santo. Antigamente, só o sacerdote, uma vez ao ano, podia adentrar o lugar santo, onde estava ali a Arca da Aliança, e poder fazer o sacrifício e oferecer aquilo como oferta para o Senhor. Com a vinda de Cristo, esse Espírito que antes somente uma pessoa tinha acesso uma vez ao ano, esse Espírito vive dentro de nós. Eu não sei se vocês pensam nisso, mas é uma coisa maravilhosa. A gente tem acesso, só que para que esse Espírito permaneça, a gente deve sim vigiar, a gente deve sim orar e estar em constante comunhão, porque aqui fala que éramos mortos, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andasse no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar. Nada mais é esse do que o inimigo. Né? Então, não existe neutralidade. Quem pensa que, eu não vou para cá, eu não vou para lá, eu não sirvo a luz, eu não sirvo as trevas, eu não acredito em Jesus, eu não acredito no Senhor das Trevas. Irmão, não existe neutralidade. Ou você serve a luz, ou você serve as trevas. Então, quando nós somos chamados e nós recebemos o Espírito Santo através da graça de Jesus, nós temos que o quê? Aqui está no verso 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo para vivermos em boas obras,
as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. As boas obras, elas devem sim surgir depois do nosso recebimento da graça. Então, como pode você servir à luz, você servir a Deus e você não praticar as boas obras? Como pode você ser chamado, você ser feito templo do Espírito Santo de Deus, você ser um seguidor de Cristo e você não praticar as boas obras? Então, as boas obras, elas devem emergir de nós e não pensar que as nossas boas obras é que vão nos salvar. Não. A salvação é pela graça, única e exclusivamente, para que ninguém se glorie. Porque chega aquele que chega na igreja e faz uma oração: ó, grande Deus, eterno Deus, sou teu filho, estou aqui todos os dias. Não, não é pelas obras. Eu pego todo mês, eu dou lá 10 mil reais de contribuição. Deus abençoe, parabéns, se você tem essa condição. Mas não é pelas obras. As boas obras surgem porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. E com a graça temos, as boas obras devem surgir de nós. Não se confundam. E vocês que não se acham dignos, assim como um dia eu também não me achei. Por 20 anos, eu sou batizado há 24 anos, mas por 20 anos eu pensava naquela parte que está escrito: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E por 20 anos eu fiquei com essa mensagem sem ter certeza por conta da religiosidade, por conta de achar que a prática das obras era que levaria à salvação, e não entender que a salvação vem pela graça. Tremendo isso, mas poucas pessoas entendem isso, poucas pessoas estão dispostas a falar da palavra para aqueles que se acham muitas vezes indignos ou que se veem distantes. Eu falo para vocês, vocês não estão distantes, vocês estão muito mais próximos do que você imagina. Pecadores todos somos, fomos e seremos, mas se não fosse pela graça, não seríamos salvos. Não se sinta distante, não se sinta indigno, mas creia que você faz parte da herança de Abraão. Foi feita uma promessa para Abraão há quase 4.000 anos atrás. Abraão, sai de tua terra. O Senhor falou com ele, falou assim: farei da tua geração maior que a areia das praias, se referindo ao que? A uma geração terrena, descendentes sanguíneos. E em outro momento o Senhor falou: farei pai de muitas nações, e a tua descendência será como as estrelas do céu. Descendência essa divina e celeste, a qual nós fazemos parte em Cristo. Porque não se fala da descendência terrena apenas. A descendência terrena era a sombra do que haveria de vir a descendência celeste. Então, por isso, a areia do mar e por isso as estrelas do céu. Imagina só, você poder fazer parte da descendência de Abraão, que foi considerado o pai da fé lá atrás. Então, irmãos, somente pela graça somos salvos. Se você tinha dúvida, não tenha mais. Se achegue, se aproxime, entre em contato com alguém que pertence a alguma comunidade cristã. Eu não faço nenhum tipo de propaganda de nenhuma igreja, porquanto existem muitos caminhos cristãos, mas veja qual aquele que tem Jesus Cristo como centro de tudo. Tá? Muitas igrejas estão abertas para te acolher. Procure se aproximar, procure mergulhar na palavra, porque hoje eu estou aqui com o boné, dentro da minha casa, aqui com as pernas cruzadas no meu sofá. Isso daí é motivo, às vezes até de indignação para alguma pessoa que é religiosa, alguma pessoa que fala assim: como pode esse rapaz aí querer falar da palavra? Tem uma parábola, eu não vou ler, tá? Mas tem uma parábola em Mateus 20 que fala sobre a parábola dos pagamentos. O que é essa história? Tinha o dono da vinha e no raiar do dia ele reuniu trabalhadores para fazer o trabalho de colheita. E ele combinou o salário de 1 denário por dia. Aí depois ele saiu às 9, viu mais pessoas, chamou para trabalhar e combinou o mesmo pagamento. Depois ele saiu meio-dia, saiu às 3 e saiu às 5. O dia de trabalho se encerrava às 6. E aí, quando ele viu esse último, das 5 horas da tarde, ele falou assim: por que você está aí, você não trabalhou? Ninguém me chamou, então falou: vem e trabalha. E combinou com o mesmo trabalhador que começou às 6 da manhã, que ia trabalhar até às 6 da tarde, o trabalhador que ele chamou na última hora ia ganhar também o mesmo pagamento daquele que começou de manhã. Então, o que é essa parábola quer dizer? Aquelas pessoas que começaram o trabalho lá atrás, os fundadores, as pessoas que
pregam a palavra, que são os líderes de igreja, elas vão receber o mesmo pagamento daqueles que estão, como eu aqui, fazendo a divulgação das boas novas. Por quê? Porque os campos ainda estão brancos, ainda existem pessoas que se sentem indignas das boas novas, que não se sentem parte. Somos todos a mesma família, somos todos irmãos e irmãs. Então não importa se você é branco, preto, se você é amarelo, se você é rico, se você é pobre, não importa o que você fez, não importa. Quando você recebe a mensagem, você se arrepende, você se torna uma nova pessoa. Você é enxertado na videira verdadeira que é Cristo e a sua vida é uma vida renovada. Você estava morto, agora você não está mais. Creia, se aproxime, porque a família está aberta para você. Estamos juntos, fiquem na paz.